em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você diga que assim seja, diga graças a Deus, vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém? Bem-vindos, vamos sentar. Glória a Deus. Ixi, esse glória a Deus aí tá mais devagar do que... Glória a Deus. Nós estamos em dias especiais. Eu estava ontem lá no Recife com um missionário e a gente precisa às vezes parar um pouquinho para aprender. As pessoas elas têm uma ideia errada muitas vezes da igreja, só que elas não percebem, não é a igreja que mudou, quem mudou fomos nós. Às vezes a gente não para perceber que a gente abre os ouvidos e o coração para muita coisa. Eu estava quarta-feira na igreja e eu estava meditando na oração que Jesus fez lá em João 17. Jesus ficou durante 3 anos e meio, mais ou menos, caminhando com 12 homens. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, enquanto estava com eles, guardava eles. Tentava-os ensinar, corrigia quando era necessário, incentivava quando era necessário. E aí o que acontece? Esses dias eu estava comentando com os pastores, eu estava assistindo um programa que o missionário fazia na televisão em 1980. O nome do programa é Despertar da Fé. Alguém já viu esses vídeos por aí já? E eu estava observando o missionário naquele programa lá de 1980. Era finalzinho do ministério dele lá na Igreja Universal e aquele começo de ministério na Igreja da Graça. E você via ele falando ali sobre o domingo do Espírito Santo e você percebia que os olhos dele estavam começando a encher de lágrimas. Aí você hoje vai assistir um culto dele. Não sei se vocês viram, mas ele está 2 dias falando do testemunho lá do Luiz Carlos, lá da Vila Maranhão. Tá doido? Cadê ele? Tá aí? Ô, homem de Deus! Se você não tiver no dia do culto lá, eu vou apanhar, pelo amor de Deus, ele não me foge. Missionário, acho que é o testemunho que ele mais fala na vida é do seu, meu irmão. Olha a responsabilidade que tu tem. E ele assiste o testemunho do Luiz Carlos e chora. E ele comenta com os pastores. Fala, veja o que é o amor pela obra de Deus. Então você tem que entender uma coisa. A igreja continua a mesma. A liderança da igreja é a mesma. A mesma paixão pela palavra, a mesma paixão por Jesus. E uma coisa eu fico analisando. Às vezes Deus permite que algumas coisas cheguem até nós para nós darmos demonstrações de como vamos reagir. Eu estava lembrando, e esse vai ser até o motivo da nossa conversa hoje aqui, sobre o que o Senhor Deus falou para Moisés. Vamos começar lá no Êxodo 32? Pode preparar com calma. Êxodo capítulo de número 32.
Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo o quê? Obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti o quê? Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Esse é um texto da Bíblia que ele faz com que nós fiquemos pensando a que ponto que chegou o pecado do povo, a ponto de Deus falar para o Moisés: deixa eu matar eles, e de você eu vou fazer uma nova geração. Eu já vi gente falando: a paciência de Deus se esgotou. Eu acho, gente, o seguinte: eu acredito que a misericórdia do Senhor é para sempre. Sempre. Só que Deus, ele também olha para a conduta das pessoas que ele chama. E eu entendo que o Senhor estava experimentando Moisés. Moisés, ele foi chamado para ser o quê? Um pastor. Deus, quando chama o Moisés lá no monte, o que ele estava fazendo? Ele estava pastoreando o rebanho do Jetro. Deus queria que ele pastoreasse o seu povo. E eu vou lhe dizer, eu acho que é a tarefa mais difícil da face da terra pastorear um rebanho de pessoas. Tanto é que eu já fui em cardiologistas algumas vezes, e quando pergunto o que eu faço da vida, eu falo que sou pastor, eles falam: ixi, então o senhor é estressado. Não sei porquê, né? E aí você vai para as pesquisas e dizem que pastor é a profissão mais estressante do mundo. Por quê? Lidar com gente é fácil. Alguém aqui trabalha em comércio? É fácil lidar com gente? Não é fácil. Só que é assim, você ganha dinheiro com aquilo que você faz. E eu não faço isso aqui por dinheiro. Eu acho que se eu tivesse na vida secular, eu ia ser muito rico. Mas eu escolhi fazer o quê? Obedecer a um chamado. E Deus vai lá e fala para o Moisés: Moisés, eu quero acabar com essa raça. É interessante isso aqui, né? Versículo de número 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo o quê? Obstinado, é um povo de cabeça dura, de cerviz dura, eles não se dobram diante de nada. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e o quê? E os consuma. Imagine você que Moisés está 40 dias diante de Deus. Você lê os capítulos anteriores, ele está lá diante de Deus recebendo as leis, os mandamentos, ele está numa comunhão profunda com Deus, e Deus fala para ele: olha, eu estou na sua mão, Moisés, deixa eu acabar com essa gente. E o Moisés, cheio da presença, falou o quê? Não, Senhor,
Não faz uma coisa dessa não. Tem um concerto entre o Senhor e esse povo. E aí eu fico imaginando gente alguns anos à frente. Jesus pergunta para o Pedro, lembra? Você me ama, Pedro? O que Jesus pediu para ele? Você pode não acreditar, mas o Moisés amava aquele povo, mesmo sendo do jeito que eles eram. Eu falava para a igreja na quarta-feira, em João 17:12, Jesus disse que enquanto estava no mundo, guardava os discípulos no nome do Pai. E ele falou, eu tenho guardado aqueles que tu me deste. E Moisés viveu isso na pele. Deus falou para ele, você vai pegar esse povo e vai levá-los até Canaã. E é interessante, né? Deus aparece e dá esse chamado para ele, e no meio do caminho Deus fala, vamos matar todo mundo, Moisés. Moisés tinha uma chance de fazer o quê? De mostrar para Deus que Deus tinha errado. E eu estou pregando isso aqui porque tem muita gente aqui que tem um chamado de Deus na sua vida. E esse tipo de prova aqui pode aparecer para mim e para você. Eu gosto de falar para as pessoas, eu estou aqui e suportei tudo que aconteceu até o dia de hoje, porque Deus me chamou. Se eu não tivesse uma convicção firme dentro do meu coração, eu não estaria mais aqui. Mas existem dias que Deus faz o quê? Experimenta o nosso coração. Ontem eu estava lá no Recife, e o pastor que me levantou para a obra, ele está lá em João Pessoa. Ele é líder lá na Paraíba. E conversa vai, conversa vem. É impossível você não conversar sobre aqueles tempos antigos de 15 anos atrás. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Aí ele toca numa das igrejas que eu havia pastoreado naquela época. E ele falou, rapaz, aquele lugar que você estava lá era uma luta, né? Aí na hora eu fiquei pensando, falei, peraí, ele está reconhecendo que aquela igreja era difícil, mas naquele tempo ele me chamava de derrotado, sabia? Mas ele falava isso para o meu mal? Não. E às vezes até Deus permitia ele falar para quê? Para saber o que tinha aqui dentro. Sabe, conversando ali com a pessoa na naturalidade, parece que ele nunca tinha me chamado de derrotado na vida. Mas Deus permite. E eu sou sincero com você, talvez hoje alguns nem passem mais por essa prova, porque não vão aguentar. Hoje é perigoso processar o pastor e falar que é assédio moral. Se fosse nos nossos dias hoje, alguém ia processar Deus, né? Tentativa de golpe, não, deixa para lá. Tentativa de homicídio, né, em massa. Como é que é? Genocídio? Né? Iam acusar Deus do quê? Tentativa de genocídio. Mas o Senhor queria o quê? Conhecer quem era o homem que ele tinha chamado. E a pergunta que fica no meu coração hoje aqui, será que Deus tem liberdade de nos conhecer? Porque às vezes nós cantamos umas músicas na igreja, eu vou falar para você, tem música que a gente canta na igreja que dá um pouquinho de medo. Essa que vocês estavam cantando aqui agora há pouco é uma delas. Que ele cresça. Ai, 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 ai. Que ele cresça. Tirar 2 centímetros da pessoa, ela vira roda baiana. Tira 2 centímetros dela, para ver onde vai. Essa cantoria toda aí.
Tem uns filhos que são uns docinhos. Agora o pai chega e toma o celular 2 semanas. Vai perguntar para os amigos como é que envenena o pai e a mãe. Moisés, sai da frente, mas que eu vou matar todo mundo, Moisés. Opa, quer dizer então que vai sair de mim uma nação? Ele estaria trocando uma recompensa eterna por uma recompensa momentânea. Ele estaria fazendo isso. E eu preciso que você pense nisso. Teve um dia que eu preguei lá na sede sobre o batismo de Jesus. Vamos abrir isso lá? Mateus 3. Mateus capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Amém? Podemos? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para quê? Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir o quê? Então ele... Você imagina a cena. Diz que as multidões vinham até ali o Jordão para ser batizadas por João, porque ouviam aquela pregação de arrependimento. E está lá aquela fila. E o João batizando. Quando ele olha na fila, quem que está lá? Aí ele, não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, o Senhor está aqui? Você imagine como é que é o negócio? Nesse episódio aqui, quem era a autoridade sobre quem? Fala. João Batista. João Batista era a autoridade. E ele, não, Deus me livre, eu não vou batizar o senhor não. Não, você vai. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos cumprir toda a justiça. Existem dias que você está por cima. Podem chegar dias de você estar por baixo. E aí? Como será? Tem uma frase que é muito antiga, e eu acho que ela nunca pode ser esquecida. Você quer conhecer a pessoa? Dá poder para ela. E depois faz o quê? Tira. Quer conhecer? Dá na mão dela alguma coisa. E depois de um tempo vai lá e faz o quê? Toma de volta. Ali você conhece todo mundo. Ali você vê direitinho como que é o caráter de cada pessoa. O João falou, eu não tenho condição de batizar. Eu não tenho condição de te batizar. Aquele que me levantou falou que o Senhor que me batizaria. Só que Jesus não poderia dar para o João o Espírito Santo sem primeiro ter sido batizado nas águas. Olha como é que é o negócio. Tem coisas que vão acontecer na minha vida, na sua vida, só que nós temos que aprender a fazer o quê? A não atropelar. Você já ouviu aqueles relatos que Jesus, quando era criança, fazia passarinho de barro? Já ouviu isso aí? Fazia passarinho de barro, curava a asa de pomba quebrada? Isso aí não existe. Ele não tinha feito nada disso até agora. Chegou o momento de eu me batizar, e eu vou lá me batizar. O João batiza ele. Como é que é a história ali? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água,
E eis que veio o quê? Eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem? E só a partir daí que o ministério começou. Você imagine que para poder ter o start do ministério, ele precisou se submeter à autoridade do João. E aí o que acontece? Ele começa a fazer a obra, ele levanta pessoas, e aí ele começa a dar para os discípulos ensinamentos teóricos, mas também chega a hora dos ensinamentos. Vamos lá em Lucas 9. Estou te falando sobre coisas que podem acontecer comigo e com você. Lucas 9, 51. Amém. Na minha Bíblia tem um título, na sua tem? O que fala aí? E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, guarda esses nomes aí, vendo isso disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, o que ele fez? Repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para o quê? E foram. Como eu lhe disse, ele levanta esses homens e tem dias que ele dá para eles ali o conteúdo teórico e tem dias que eles são postos à prática da coisa. Você sabe que isso aqui foi um negócio meio de propósito, porque judeu e samaritano não tinha conversa. E Jesus fala: ó, tá chegando a minha hora de ir lá para Jerusalém, vai acontecer umas coisas aí. Fala o seguinte, entra aqui nessa aldeia aqui de samaritano e acha um lugar para a gente pousar. Vamos dormir aqui. Eles olhavam na cara dele: esse aqui é judeu. Não queremos judeu aqui nem pintado. Não queremos judeu aqui, não queremos saber. E expulsaram eles. E eles voltam todos: Senhor, não querem receber a gente aqui. Podemos fazer igual a Elias? Só deixa. Vamos orar para descer fogo do céu. O que Jesus disse? Vocês não sabem de que espírito que vocês são. Eu já vi muita gente falando, gente crente: Deus só não vai fazer justiça, não? Só não vai pesar a tua mão? É igual, vamos falar um negócio aqui. Apesar das maluquices que aparecem, a igreja no Brasil ainda não é perseguida. A gente não sabe o que é perseguição, para falar a verdade. Eu lembro que na época da Covid o pessoal mandava fechar as igrejas. Estão perseguindo as igrejas. Eu falei: coitado, sabem de nada. Aquilo ali da Covid foi perseguição à igreja, pessoal? Foi nada. Foi nada. Pelo contrário, tranquilo. A gente não podia receber as pessoas na igreja, a gente pregava pela internet, mandava mensagem,
fazia live, pronto, estava resolvido. As pessoas não ficaram sem ser cuidadas. Agora, por exemplo, lá na China, estão começando a aprender pastores, né? Tem lugares aí que já está terminantemente proibido fazer cultos. Aí você pode dizer que está começando a perseguição. Mas aqui onde nós estamos, não tem perseguição. Infelizmente, né, a gente tem que, volta e meia, tocar nesses assuntos políticos. Vocês sabem que o Bolsonaro está em prisão domiciliar. Sabe ou não sabe? Por favor, vai me xingar aqui agora. Ele está em prisão domiciliar. A casa dele é como se fosse uma cadeia, você concorda? Aí esses dias eu vi lá a dona Michele numa igreja reclamando que proibiram ela de fazer culto em casa. Estão perseguindo a minha fé. Seja sincero, isso é perseguição? Não é. Mas aí o que acontece? Às vezes, pelo fato da pessoa saber que tem gente que gosta dela, ela começa a fazer o quê? Ela começa a usar aquilo ali para... Falei, sinto muito, nessa parte aqui eu não vou concordar. Tem nada a ver com perseguição. A casa dela, infelizmente, é uma prisão domiciliar. Pode entrar qualquer um lá? A hora que quer? Não pode. Ah, mas é injusto. Aí é um outro departamento, gente. Mas o fato de a casa dela ser uma prisão domiciliar, não pode entrar lá para fazer culto. Eu posso chegar lá agora em Pedrinhas? Eu quero pregar aqui para esses bandidos aqui. Posso? Posso? Claro que não. Só que daí fica aquele negócio. Aí, infelizmente, tem gente que é cabeça desse tamanho aqui, tem o cérebro dela do tamanho de uma ervilha. Aí começa, olha que perseguição, que maldade. Não tem nada a ver, pessoal. E olha que eu vou dizer para vocês, já me chamaram de bolsominion 500 mil vezes. Mas, por esse lado, podemos dizer que isso é perseguição? Não. Não é. Só que pintam como se fosse. E aí tem gente aí fazendo campanha para o Alexandre de Moraes morrer. De que espírito que você é? De que espírito que você é? Esses dias eu vi, estava lá num podcast o pastor falando, eu fiz 21 dias de jejum para o Lula morrer. Não, você está rindo? Você está percebendo onde é que as coisas chegam? Está conseguindo entender? As pessoas estão misturando tudo. E eu fico imaginando Deus olhando para isso. E você sabe quem que mandou esse vídeo para mim? Foi um petista. Tá vendo aí, pastor? Olha aí, ó, olha aí, ó. Eu falei, respondi para ele, ainda bem que Deus não escuta oração de idiota, né? Não é verdade? Ainda bem que Deus não escuta oração de gente imbecil. Não é porque não é a minha preferência que eu vou começar com essa loucurada agora. 21 dias de oração para morrer alguém. O que é isso aí? Isso é um trabalho de macumba. Quem que faz ritual para alguém morrer? É os feiticeiros. Estou falando alguma mentira? Alguém aqui já foi da macumba já? Já viu falar de trabalho para matar alguém? Quem já viu falar disso? Aí a pessoa está fazendo isso em nome de quem? Em nome de Deus. Senhor, vamos pedir fogo do céu que agora. Vocês não sabem de que espírito que vocês são. Como é que é? Vamos ler isso aqui de novo, versículo 55. E voltando-se, porém, o que ele fez? Repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para quê? E olha só, e foram, não nos querem aqui, Deus abençoe, tchau. Pronto.
Precisa matar alguém? Amaldiçoar? Jogar praga? Não. Não quer? Tranquilo, não tem problema não. Agora, ó, você já ouviu falar que o mundo dá voltas? Já ouviu falar? Atos capítulo 8. O mundo dá o quê, gente? E olha isso aqui. Atos 8:14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá quem? Quem? João não é o mesmo cara que falou que é para descer fogo? Que legal, né? Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o quê? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e... Eu fico imaginando, irmãos, a vergonha de João nesse dia. Porque pouco tempo atrás ele estava querendo o quê? Que eles morressem queimados. Algum tempo depois ele está lá fazendo o quê? Orando por fogo vir, mas não é mais o mesmo fogo não. É coisa séria? Vamos ser sinceros aqui, gente, sem demagogia. Nós estamos prontos para ver esse pessoal da política na igreja? Estamos prontos? Aqui no Maranhão, aqui, você já imaginou o Flávio Dino começando a frequentar a Igreja da Graça? Tem gente aí que arrepiou aí agora, hein? Vamos ser sinceros, a gente está pronto para isso? Fala a realidade. Estamos prontos para isso? Não. Na nossa cabeça, se cair um raio do céu na cabeça, é mais fácil. Estou falando alguma mentira? Estou falando alguma mentira? Não. Eu acredito que nesse dia aqui o João morreu de vergonha. Que ele está lá orando por eles, eles estão recebendo o Espírito Santo, o Espírito Santo é a garantia da salvação. Imagine o que ele não pensou na hora. Eu desejei o quê? A morte dessas pessoas. E agora eles estão aqui na mesma posição que eu. E se Jesus volta aqui agora e leva todo mundo, nós vamos morar no mesmo céu. Aqueles que eu queria, a tragédia deles, eles vão para o céu junto comigo. Está conseguindo me entender? Tudo isso aqui que eu estou lendo contigo aqui são provas que Deus aplica nas pessoas. Aplicou provas em Moisés, aplicou prova em João Batista, aplicou aqui prova no João. Isso é coisa séria. Tem muita gente dentro da igreja que não está entendendo. E eu vou lhe falar agora, irmão, meu coração está tremendo com isso. Esse tempo que nós estamos passando agora pode ser também uma prova da parte de Deus. E o que nós estamos fazendo? Vou dizer para você, estou falando aqui com um temor violento no meu coração, que eu já abri a minha bocona para falar um monte de besteira também já. Estou apontando um dedo para você e tem 5 apontados para mim. Quem me conhece aqui sabe. É ou não é? Quem me conhece sabe. Dias de estar indignado. E agora está vindo esse cascudo aqui. Então nós temos que entender isso. Para ou continua? Deus, ele quer um caráter de gente nascida de novo. Ele quer caráter de pessoas que nasceram de novo.
Mas como é que nós vamos fazer isso ser dessa maneira? Só pedindo ajuda para o Senhor mesmo. Porque querendo ou não, irmãos, certas coisas já estão enraizadas. Já criou uma casca. E se o Espírito Santo não vier com azeite para amolecer, não vai mudar. Coloca isso dentro do seu coração. Amém? Agora eu quero falar com vocês sobre prova de... Como é que eu coloquei aqui no esboço, Senhor? Prova de lealdade. Gênesis 39. Quando confiam as coisas na sua mão. Eu vou usar aqui o exemplo do José, mas também eu vou comentar com você sobre uma outra coisinha. Gênesis 39, versículo de número 7. Podemos? E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: o que ela falou? Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal? E o quê? O Potifar, a Bíblia Sagrada diz que ele entrega tudo para o José cuidar. E eu até um dia preguei lá na sede. A Bíblia Sagrada diz que o Potifar só queria saber do pão que comia e das coisas que ele bebia. Ele não queria fazer mais nada. E aí o que acontece? Eu até brinquei com o pessoal lá na igreja. Falei, você não quer fazer as coisas? O Zé faz. E ela se encantou por aquele homem que faz tudo. Mas o que acontece? Ela não era uma mulher casada? Mulher casada não tem que se apaixonar por ninguém mais. Ah, mas o meu é barrigudinho. Querida, já era. Em vez de ficar xingando a barriguinha dele, não, meu amor, entra na academia, faz alguma coisa, né? Mas ela, deita-te comigo. E o Zé na hora falou, não posso. De jeito nenhum. Se tem uma coisa aqui que eu sou proibido de chegar perto é da senhora. E outra coisa, eu não posso pecar contra Deus. Isso aqui é uma prova do quê? De lealdade. De lealdade. Ah, pastor, jamais eu vou me prostituir. Tá bom, prostituir não. Mas e outras coisas? Tem gente aqui que é responsável por dinheiro dos outros. Todo mundo pega, pastor. Todo mundo quem, cara pálida? Como é que a mamãe dizia? Você não é todo mundo. Todo mundo faz. Como é que eu escuto muito? Eu conheço como é que é o sistema. O senhor estava contando ontem lá no Recife, sobre um cidadão que trabalhava de gerente numa empresa e ele sempre desviava. Ele desviou, comprou um terreno. Desviou, construiu uma casa. Desviou, comprou um carro. Aí o que acontece? Ele começou a assistir o programa.
E você sabe que o missionário sempre comenta sobre isso. Sim ou não? Aí diz que um dia ele chegou lá para a dona e falou: olha, eu preciso conversar com a senhora. Só que antes eu quero que a senhora chame o advogado da empresa. Eu tenho aqui essa escritura, tem aqui a chave de um carro, e eu quero lhe dizer que essa casa e esse carro são os seus. Mas como assim? Eu estou há 20 anos trabalhando contigo, e eu quero te dizer que eu roubei você todo esse tempo. Se você quiser me prender, você pode prender. Inclusive eu também estou aqui pedindo minha demissão. Eu não quero mais saber disso aqui, porque eu aceitei a Jesus. Ela falou: como é que é? Não, é isso mesmo. Eu estou aqui para te devolver a casa, para te devolver o carro, e estou aqui dizendo para você, se quiser chamar a polícia para mim sair daqui algemado, pode fazer isso. Ela falou: olha, você quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer isso. E também não vou aceitar a sua demissão. Porque vendo aqui a sua atitude, eu sei que você nunca mais vai me roubar. Ela não quis ficar com a casa, não quis ficar com o carro, e deixou ele no cargo de confiança. Ah, mas se eu for lá e devolver, a pessoa vai me mandar para a cadeia. Vá para a cadeia. O José não foi. Deus não honrou ele. Pronto. Agora, olha só. Eu acabei de ler com você que o Senhor Deus pediu para Moisés para matar o povo. Foi ou não foi? Agora, por que Deus chegou naquele patamar? Moisés chegou e falou: Arão, eu vou para uma consagração aí, vou deixar a chave da igreja na sua mão. Tá bom? Cuida da igreja para mim. O Arão ficou cuidando da igreja do Moisés. E aí chega o povo: ah, Arão, esse Moisés, a gente não sabe mal o que é desse cara não. Arão, vamos fazer o seguinte, vamos reformar o ministério? O missionário chega e entrega a igreja da graça na minha mão. E aí eu começo a fazer o quê? Começo a prostituir a igreja. Vamos fazer aqui, pessoal. Não tem o São João na metade do ano? Vamos fazer o Arraial Gospel. Isso é sério, gente. Ah, mas se a gente não fizer uns movimentos, a juventude não fica. Isso é por falta de tchau? Adeus. Quer dizer que só vai ficar se tiver arraial, festa junina? Eu cheguei aqui no Maranhão, tinha um negócio de retiro todo ano. Eu olhei aquilo ali, eu falei: não, isso aí não está certo não. Ah, mas tem que fazer. Tem que fazer aonde? Não tem que fazer coisa nenhuma. Tem que fazer se tiver condições de fazer. Não tem condição? Acabou. Não tem mais. Ah, mas por que não tem mais? Por que não tem? Porque acabou, não tem, acabou. Enquanto for o pastor Jamil, não tem mais. Ah, mas se vier outro e fazer, na mão de quem que está o BO? Na mão dele. Eu não sou maluco. Se uma coisa para ser feita não tem estrutura, eu não vou arriscar. Não teve um ano aí que foram para um lugar aí que deu tiro, deu bala? Foi ou não foi? Ou eu estou falando de outro lugar? Estou falando daqui. Ah, mas não é quem estava obedecendo. Isso é responsabilidade de quem? De quem manda fazer, não é? Não é? Se eu mandar o pastor Esses ir daqui à casa dele plantando bananeira, ele vai, porque eu estou mandando. Agora a minha responsabilidade de simplesmente mandar, façam. Não. Eu tenho que ter o quê? Juízo. A igreja não é minha. Quem me mandou para cá falou: vai lá e cuida das pessoas. Se eu vou fazer alguma coisa que vai colocar a vida de alguém em risco, eu vou ser responsável por isso.
E é uma coisa interessante, eu estava lendo isso aqui, Jesus amado. Cadê o capítulo aqui, meu pai? É o Êxodo, né? Êxodo 32 ainda. Volte lá. E é só comentar, mas já que entrou nessa seara aqui, eu preciso falar com você. Êxodo 32. Versículo de número 21. Olha como é que é o negócio. Deus fala para o Moisés: Moisés, desce lá que o povo está desviado. Aí o Moisés vai cobrar quem? O Arão. Normal. Não deixou a igreja na mão dele? E Moisés disse a Arão: que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste o quê? O que o Arão fez? Trouxe pecado sobre a vida do povo. Você entende o que é o ministério de um pastor? Ele pode trazer bênção para a vida de alguém, como pode trazer também o quê? Pecado. Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é o quê? Não, Moisés, tu não conhece essa gente, Moisés? Eles querem o quê? Eles querem festa, eles querem farra. E olha só que interessante. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo. E lancei no fogo e fez o quê? Olha que cara de pau. Peguei ouro de um, ouro de outro, joguei no fogo e fez o quê? Joguei no fogo, cuspi um bezerro. Vou lhe falar uma coisa. Coisa difícil nessa vida é ser líder de alguma coisa. Tem coisa que a gente não quer ver, mas vê. Às vezes eu falo: meu Deus, não me mostra isso aí, porque, puxa vida. Aí o que acontece? Vamos supor que, é um exemplo, tá, gente? Alguém publica uma foto de um arraial gospel aqui no São Raimundo. Aí eu chego: pastor Dinho, o que é isso? Ah, eu não sei, os jovens que fizeram. O senhor sabe como é que é jovem, né, pastor? Dá alguma coisa de errado no louvor. Ô, Jordão, o que é isso? Não, é culpa da Karina ali. Ela que escolheu a música. Da onde que vem esse mal aqui? Lembra lá no paraíso? Você comeu? Não, foi a mulher. E você, a mulher? Ah, foi a serpente. As pessoas fazem o que é errado e não assumem, e não querem mudança. E olha só, não acabou não. Versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, por quê? Porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. Agora tem uma tradução da Bíblia que é a Nova Almeida atualizada. Deixa eu ler isso aqui para você. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus, o que o Arão fez? Deixou ele solto. Quer fazer? Larga isso para lá, pastor Souza. Vai esquentar a cabeça com isso aí? Negativo. Olha só. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, tanto é que eles começaram a dançar pro bezerro, daqui a pouco estavam o quê? Tirando a roupa
E daqui a pouco estavam o quê? Se prostituindo. Deixa a coisa solta. Ó, quem tem filho aqui? Solta isso aqui, ó. Solta isso aqui, para tu ver o que vai acontecer. Faz de conta que eu sou uma das suas filhas. Pai, conheci o Fernandinho, pastor Fernandinho, eu estou gostando do Fernandinho. Aí ele, eu não quero o mal da minha filha. Já estou profetizando aqui, já. Receba. Gente, lá na sede eu falo todo domingo. Quem já foi assistir culto lá na sede sabe disso. Eu pego no pé esse negócio de vida sentimental. Verdade ou mentira? Quem aqui é da sede? Falo direto e reto, assado, frito, cozido, A mais B mais C. Estou sempre falando. Aí o senhor está falando que eu estou aqui. Vai te catar, vai. Falo isso direto, toda hora estou falando. Gente, isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Ai, pastor, tem que casar porque o fogo. Presta o extintor ali para mim. É uma só. Acabou o fogo na hora. Interessante, né? Que antes de casar, fogo. Depois que casa... Moisés intercede pelo povo. Glória! Já passou da meia-noite mesmo, né? Quem está entendendo? Não dê brecha. Não dê. Porque se você der brecha... Não, isso aqui é sensacional, gente. Pelo amor de Deus. Abre aqui, celular. Isso. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, e olha só, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, a autoridade fez o quê? Está ouvindo, pastor Adriano? Deixou? Solto. Está ouvindo, Natan? Você tem quantas filhas? 2 também? E tem um menino também. Pega no pé daquele cara, rapaz. Cadê ele? Tá ali, você toma juízo, bichão. Não é verdade? Tem que chegar e falar. Eu também tenho um filho homem, né, João? É nós, né, cara? É isso aí, pronto. Isso é coisa séria, gente. Nós não temos o direito de brincar com ninguém. Você já leu isso aqui na Bíblia? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4. Já que tocamos no assunto, então vamos lá. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3 em diante. Olha só como é que é o negócio. Primeira Tessalonicenses 4:3. Podemos? Vamos lá, gente. Hoje quase não tem ninguém cochilando, né? Essa vigília está interessante. Que tem umas sextas-feiras aí, gente, que é o espírito do Eutico. Eu já falei, eu não sou Paulo, irmão, morrer vai morrer. Porque esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como gentios, que não conhecem. Por que as pessoas aí fora, elas se apaixonam? Que elas querem carne. A Bíblia diz, não é para você ser igual a eles. Eles não conhecem a Deus, você conhece. Versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, incluindo o assunto do quê? De sexualidade. Por quê? O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-los dissemos e testificamos, porque
porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para o quê? Versículo 8: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o quê? Quem fica aí brincando de fica com uma, fica com duas, fica com três, irmão, você vai cair na mão da vingança de Deus, qualquer hora dessa. A Bíblia diz, isso é uma opressão enganosa. Gente que já orou com 3, 4, 5, 7. Lá na sede nós temos uma regra, não é? Orei com a Francisca, não deu. Posso orar com a Maria? Daqui 2 anos. Daqui quanto tempo? 2 anos. Mas 2 anos é muito. Ninguém mandou você enganar a outra. Amém? Mas é que eu achei. Mas você não falou que orou? Ainda chega a cara de pau. Deus confirmou para a gente, pastor. Deus confirmou. Você já vê na cara do sem vergonha que não tem nada de Deus. Mas aí já foram para a família, já tiraram foto no coco bambu, já fizeram o diabo já. Eu também não vou ficar invadindo tudo também, né? Mas você vê na cara, irmão, que é rolo. Aí passa um tempo, aí vinha a mãe, pastor, mexi nas coisas, na bolsa da minha filha, pastor, tinha preservativo na bolsa da minha filha. Na bolsa da filha. Tem alguma coisa errada aí, não tem não? Tem ou não tem? Ou eu que estou ficando maluco? Acho que é eu que estou ficando doido, não é não? Brrr. Eu não sou maluco. Oh, meu Deus do céu. Não, mas a gente está rindo, não é para chorar, não é? Não é para chorar. É triste, gente. Vamos ler de novo? Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Só tem um que está curtindo essa história aí. É o diabo. Só tem ele gostando dessa história. Para ou continua? Continua. Nós estamos falando sobre demonstração de lealdade, né? É isso? Fui lá, dei uma volta lá longe, mas voltei. 1 Samuel 26. Primeiro Samuel 26. Olha como é que é o negócio. Esse som é do amigo ali? É. Aí ele também está vigiando lá. Antigamente nós íamos mandar descer fogo do céu lá, né? Mas agora não vamos mais, né? Vocês viram como é que é, né? É o teste. É o teste. Tem misericórdia de mim, Jesus. 1 Samuel 26, versículo 7. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros. E a sua lança estava pregada na terra, a sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi, olha o que o Abisai falou. Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo.
Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou o quê? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá a batalha e perecerá. O Senhor faça o quê? O Senhor faça o quê? Me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, e vamo-nos. Pense você a opressão que Davi vivia por causa da unção que ele havia recebido. Você imagina, Davi pediu para ser rei? Não, pelo contrário, tentaram até esconder ele, não foi? O Samuel foi lá na casa, lá, o pai falou: não, fica lá cuidando lá, isso aí é coisa para os mais velhos. E o Samuel manda buscar, unge ele, e ele começa a ser perseguido por causa daquela unção. E aqui já era a segunda vez que ele tem a oportunidade de acabar com aquela perseguição. Eu vou lhe falar uma coisa aqui do fundo do coração. Nunca queira fazer justiça com as próprias mãos. Eu não sei se alguém aqui já leu aquele livro O Amor, o Caminho para a Vitória. Alguém chegou a ler esse livro? O pastor Adriano lá já leu. Esse livro ele foi escrito pelo Kenneth Hagin. E ele conta que ele era pastor, missionário itinerante. E o pessoal levava ele para pregar nas igrejas. E teve um dia que o cara colocou ele para dormir dentro de um galinheiro. É isso mesmo, pastor Adriano? O cara recebe ele para pregar na igreja e põe ele para dormir aonde? No galinheiro. E ele pegava no telefone para ligar lá para a diretoria, e Deus falava para ele: não liga. Ele falou: bom, antes que não tinha hotel hoje, amanhã ele me coloca no hotel. No outro dia, galinha de volta. Não sei ao certo quantas noites ele dormiu lá no galinheiro, mas passou por aquilo ali e foi embora. Outra igreja ele foi pregar e o cara deixou ele sem comida. É isso mesmo, pastor Adriano? Deixou sem comida. Ele fala: bom, né? Pregamos aqui, deve ser jejum na congregação, ninguém me falou nada. Você imaginou? Convido o pastor para pregar, não dá nem comida, pastor Diego. Graças a Deus aqui tinha bastante, né? O pessoal também comeu bem? Comeu bem, pastor Natan? Comeu, né? Graças a Deus. Ah, mas isso aí não é de hoje não, irmão. Isso aí já é mal antigo já. Isso aí já é a comida da sede, né? E tem que falar mal da sede ainda, né? Tem uns miseráveis, né? Vai cair fogo na cabeça deles. Não, não vai não, tô brincando. É, né? Tá bom. Mesma coisa, sem comida um dia, 2, 3, 4, 5. Eu vou denunciar esse miserável. Não, não faz isso não. Resumindo a história para encurtar. Tanto esse pastor do galinheiro quanto o outro que não deixou comida, os dois, infelizmente, terminaram da pior maneira possível. Eu sei que a gente às vezes tem no coração espírito de vingança. Eu sou sincero com você, eu nunca vou abrir de fato o que aconteceu, isso você sabe, o problema é seu. Mas eu vim para esse estado aqui por causa de um problema. E eu nunca abordei esse problema com ninguém. Eu não tenho coragem de tocar na vida de um ungido de Deus. Não, pessoal, estou aqui porque agora nós vamos resolver, agora não sei o quê. Aqui, meu irmão, sai fora. Eu também sou do quê?
Eu também sou de carne, irmão, eu não sou melhor do que ninguém. Se amanhã o diabo me tenta, misericórdia, não deixa chegar perto de mim não, Jesus. Agora, eu não vou ficar pagando de gostoso aí não. De vez em quando eu troco os pastores aqui. Aí vai lá e revira a igreja, quero pegar aqui o que tem de pecado. Se tem pecado, não tem que esconder pecado, mas tem gente que fabrica pecado dos outros. Para quê? Se Deus me mandou para algum lugar, Deus vai me abençoar, Ele é responsável por me fazer crescer. Eu preciso chegar lá no lugar e ficar falando mal de quem estava antes de mim? Não preciso disso. Não preciso disso. Nunca, irmão, nunca falei para o missionário, peguei aquele estado, tá uma bagunça. Nunca falei nada. Eu não estou aqui para resolver os B.O. Vamos resolver. Meu negócio é bênção, não é maldição não. Ah, mas se eu não contar o que tem de errado ali, gente, é o que eu falei. Coisa ilícita, pecado, imoralidade, tranquilo. Se tem que resolver alguma coisa, eu resolvo com quem tem que resolver. Agora, ficar aí pelos quatro cantos, assoviando e falando bobagem, negativo. Negativo. Não vamos entrar nessa não. Cuidado para você não estar fazendo o quê? Tocando na unção. Porque aqui era assim, ia matar o rei, quem que ia assumir? Deus ia deixar um homicida assumir o reino? Então, cuidado. Cuidado com esse negócio. O que a Bíblia diz ali? Versículo de número... É o 11? É versículo de número 10. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra quem? Ele falou, se ele morrer vai ser pelas próprias mãos. Eu vou matar? Eu não. Está repreendido isso aí. Glória a Deus. Para ou continua? Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Aqui o Salomão está atendendo duas prostitutas. Quem já leu essa história? E elas estavam lá brigando por causa de quê? Por causa do filho? Então vamos aprender um pouquinho aqui. Versículo 23. 1 Reis, capítulo 3, versículo 23. Então, podemos? Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me o quê? E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração o quê? Se lhe enterneceu por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia o quê? Nem teu nem meu seja. Dividiu antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é o quê? Imagine você, tá as duas lá discutindo, esse é meu, o morto é o meu, o vivo é o seu, não sei o quê, e vai e volta, não sei o quê. E o Salomão: e agora? O que a gente faz?
Aí ele pede lá, me dá uma espada aqui, ó. Corta esse menino no meio, dá metade para um, metade para outro. Uma falou, é isso mesmo, nem meu, não vai dar para mim e também não vai ficar com você. Como é que é uma frase que a gente escuta aí? Não vai ser feliz comigo? Libera. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Alguém aqui tem dívida para receber? Quem tem dívida para receber? Será que vale a pena ficar esperando essa pessoa pagar? Eu tenho uma política comigo, eu estava falando com o pastor Orestes hoje. Quando alguém vem e pede alguma coisa para mim, eu penso o seguinte, eu posso dar para a pessoa? Posso. Então eu dou de uma vez. Eu vou emprestar e vai me fazer falta? Eu não empresto. Por exemplo, eu tenho que pagar R$500 de prestação desse telefone todo mês. Aí chega você e me fala, pastor, você me empresta R$500? Ah, eu vou tirar da parcela do celular, depois você me devolve, tá? Dia 25 eu tenho que pagar. Eu não faço isso. Porque vai chegar dia 25, a pessoa não vai me devolver. Quem já percebeu isso? Quem já percebeu isso? Vai chegar o dia 25, ela não vai te pagar. E aí você vai falar, essa miserável não me pagou, agora estou eu aqui, fui para o Serasa, agora as operadoras podem bloquear se você não pagar, sabia disso? Ela bloqueia o teu celular, você fica com a dívida e sem celular. E vou lhe dizer, às vezes nós somos bonzinhos demais. Você não tem que ser bonzinho demais, tem que ser bom. Não é bonzinho demais, é bom. Bom tem uma medida. Ah, pastor, mas é a sogra. Piorou. Ah, mas é o pai e a mãe. Gente, vai devagar com esse negócio. Vai devagar com esse negócio. Eu posso abrir meu coração para você? Eu já falei não para o meu pai já. Só teve coragem? Gente, eu preciso do nome limpo. Eu estou em cima da onde? Eu estou em cima do altar. Como é que eu vou dar bronca em você com o nome sujo? Estou eu aqui, ei irmão, não paga as contas, o diabo aqui acabaram de jogar uma cartinha lá na sua porta. E, por favor, não vai pensar besteira, mas era uma coisa muito grande, eu não tinha condição de fazer. Não tinha. E vou ser sincero contigo, não era coisa que se ele não ganhasse ele ia morrer. Então falei, não vou, não posso, não dá. Ah, meu filho, não, mas me desculpe, mas não posso, não tem como. Aí dá alguma coisa errada, irmão? Você já pensou? O pessoal liga na igreja e essas pragas acham o telefone da gente não sei aonde, não é verdade? É ou não é? Descobre o telefone da gente não sei aonde esses diabos, deve ter algum pacto, alguma coisa lá. Aí já pensou? Liga lá como é que é? Igreja da Graça, bom dia. Não, aqui é da assessoria de cobrança tal, o seu Jamil está aí? Não, ele não está, mas eu anoto o recado. Avisa ele aí que se ele não pagar a prestação, vai ser dado busca e apreensão. Aí quem atendeu é uma irmãzinha que está na igreja há 2 semanas, que ficou lá para o pastor ir no banheiro. Quem está entendendo? A irmã não tinha nada a ver com a história. Ela não tem estrutura para aquilo. Então eu não posso fazer nada que pode trazer algum tipo de tropeço amanhã. Quem está conseguindo entender? Gente, vamos abrir os olhos com relação a isso.
Vamos abrir os olhos, correndo. A Bíblia Sagrada diz, como é que termina essa história aqui? Versículo número 28. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele o quê? Sabedoria de quem? De Deus para fazer? E é essa sabedoria que eu quero que você peça. Peça essa sabedoria de Deus para lidar com essas coisas. Chega alguém chorando para você. É igual eu brinco lá na igreja. Você compra uma geladeira para mim, eu estou sem geladeira na minha casa, meu filho não estão comendo carne porque não tem geladeira. Ai, quanto que é a geladeira? R$3.000. E a da sua casa você pagou 1.500. Eu falo para a pessoa, vamos abrir o LX aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Tá usadinha. R$200. Ó, eu tenho 300 aqui, eu te dou 200 para você comprar a geladeira, você compra 100 de tinta, pinta a geladeira e usa. Ah, mas eu queria nova. Você está vendo? Você não tem nem na sua casa e você vai lá e compra para o outro. Quem está entendendo? Você não tem nem na tua casa. Aí você vai lá e compra para o outro. De jeito nenhum. Não faça isso. Não faça isso que você vai se perder. Tem que pedir sabedoria de Deus para fazer o quê? Justiça. Ficou claro isso? Pastor, eu ia pedir para o meu filho amanhã para ele comprar uma mobília lá para minha casa. Não vai mais. Tudo isso aqui, gente, está relacionado a esse assunto dos testes que se nos apresentam. São testes. São testes. Eu falo uma coisa para você. Nessa posição que eu estou, muita gente me pede um monte de coisa. Dá para atender todo mundo? Dá para atender todo mundo? Você não tem ideia. Se você pegar esse celular aqui para ver as mensagens que tem aqui, do que pedem. Dá para resolver tudo? Não dá. E vou lhe dizer aqui, com todas as letras, a maioria das coisas não dá. Você não conhece político? Gente, político não é para tudo. Político não é para tudo. Aparece cada coisa que você não tem ideia. E a gente tem que fazer o quê? Sabedoria de Deus. Que caso contrário você se enrola. Você já pensou? Toda que é demanda que chega, vai lá e fala com o deputado, vai lá e fala com o deputado, vai lá e fala com o deputado. Um dia o deputado vai lá e encontra lá o Davi Soares, aquele teu pastor lá de São Luís é um pidão, né? As alianças políticas da igreja são para quê? Para as coisas da igreja. Não é para levantar muro na casa de membro. Não é para comprar coleira antipulga para o cachorro do membro. Se é caso de saúde, beleza, na hora. Pega o telefone, liga, vamos lá, interna, opera, amputa, solda, faz tudo que tem que fazer. Agora, solda. Não, porque tem uns aí que tem que soldar mesmo. Você entendeu? Muitos aí chegaram, tem que operar. Cadê o Ricardo? O Ricardo que é o santo intercessor lá, o Santo Antônio lá. Não é, Ricardo? O pessoal pede cirurgia, né? Só dentadura que a gente não conseguiu ainda, mas vamos conseguir. Mas aí, fugiu dessa esfera, dá para ficar toda hora acionando? Dá para ficar toda hora acionando? Não. Ah, pastor, não dá para jogar uma carrada de pedra aqui? Não, tem o marido da Fernanda que vende lá, vai lá e compra dele lá. Né, Fernanda? Só que tem gente que não tem juízo. O Ricardo, né, foi candidato na última eleição. Pedem de tudo, né, Ricardo? Pedem de tudo. Você não tem noção. E a gente trabalha com seriedade. A pessoa, como é que não ganhou?
Não ganhou porque não quer fazer falcatrua. Porque se atende todos os pedidos, era o mais votado da cidade. Mas a gente não quer isso não. Nós queremos o quê? Justiça de Deus. Amém por isso? Vamos terminar? Gênesis 22. Eu não poderia terminar sem falar sobre isso aqui. O que aconteceu com Abraão? Deus pediu para ele o quê? Deus pediu para Abraão de oferta a coisa mais preciosa que ele tinha. Eu não vou ser hipócrita com você, não. Mas tem muita gente que, quando chega momento de doação na igreja, tem gente que entende tudo errado. Por exemplo, tem escândalos, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E aí é bem difícil a pessoa desassociar da cabecinha dela que não é todo mundo que é safado, sem vergonha, bandido. O que acontece? O Abraão, ele vai com o filho dele para um dos montes onde Deus mostrou, lá na terra de Moriá. E ele sobe aquele monte para oferecer o filho a Deus. E ele estava disposto a fazer. Você já leu isso? Ele estava decidido a fazer. O anjo fala para ele não fazer. Aí ele enxerga lá um carneiro, tira o carneiro, coloca no altar, oferece no lugar do filho. Aí vem o versículo 15. Podemos? Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto o quê? Ele subiu aquele monte com um filho, e ele desceu aquele monte com uma nação. Pastor Souza, toda vigília ele vai lá no escritório e fala: quem que só quer que peça oferta hoje? Hoje eu falei: você. Acho que ele tomou um susto, não perguntei, mas deve ter se assustado na hora, né? Pouco. Aí o que acontece? Ele veio aqui e te deu uma palavra. Ele não falou da cabeça dele, ele falou da Bíblia. E a Bíblia é a autoridade designada por quem? Por Deus. Eu não sei o que ele usou da palavra da Bíblia para falar com você sobre contribuição, mas para algumas pessoas Deus pediu alguma coisa. E a pergunta que fica é o quê? Você obedeceu ou não? Se você obedeceu, você coloca em cima do altar um filho e volta para casa com uma nação. Ou seja, tudo que é oferecido se multiplica. Não tem jeito, é a Bíblia. Você pode querer distorcer, falar, precisa de igreja, o problema é seu, tá? Eu sempre falo isso lá na sede. Se você não quer fazer nada, não tem problema. Olha aqui para mim, o dinheiro é seu. De quem que é o dinheiro? É seu. De quem que é o dinheiro? Fala meu. Diga meu. É seu. Você faz dele o que você quiser. É seu. É? Meu, isso. O dinheiro é seu. Só que eu tenho por obrigação de abrir a palavra e falar contigo. Poderia falar aqui da viúva de Sarepta. Poderia ou não poderia? Poderia. Poderia falar: olha, a viúva ia lá fazer a última refeição. O profeta falou: não, você não vai fazer para você não, você vai fazer para mim. Lembra? Jesus chegou e falou: vai lá e pega o jumentinho que ninguém montou em cima. É para mim, eu quero. Busca lá.
Vou usar e depois eu devolvo. Eu preciso agora, depois eu devolvo. Vai lá na casa do cidadão lá e pede para ele o cenáculo grande da casa dele, porque eu vou fazer a minha ceia na casa dele. Vocês estão entendendo? Ele é o Senhor de tudo. Agora, uma coisa bem importante eu aprendo com essas verdades da Bíblia: o que você fizer, Deus não vai ficar te devendo um centavo. Lá em Jó 41 fala: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Quem faz terá retribuição. Aleluia. Eu não sei qual é o deserto que você está passando na vida aí, mas hoje Deus te deu o subsídio tranquilo para você passar por isso e não ser envergonhado. Tem gente aí que está no meio da prova. Faz igual Jesus. Não aceita a sugestão diabólica. Resista. Daqui a pouco chega o anjo e te serve. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração.